sou o Yuri, sou fundador da Dois Rios Agrofloresta e a gente vai mostrar hoje o andamento depois de 3 meses de implementação da horta aqui do programa USP Sustentabilidade. E a gente vai fazer um formato um pouco diferente de vídeo, porque a gente vai mostrar um pouquinho de cada. Então a gente nunca fez esse tipo de formato e vamos ver o que sai. Aqui tudo isso que a gente está mostrando foi no máximo há 3 meses atrás. O que significa isso? Há 3 meses, nada do que a gente vai mostrar aqui, já existia uma horta, obviamente, mas nada do que a gente vai mostrar aqui existia, né? Aqui era foi o primeiro momento que a gente implementou, foi a roça agroflorestal, com foco em mandioca, em inhame, em ciclo mais longo, mas também tem feijão de porco, tem adubação verde nas entrelinhas, milho. Todos os milhos que a gente plantou aqui foram milhos crioulos. A cada 21 dias a gente plantou uma espécie de milho crioulo. Então a gente vai ter milhos de todas as cores e tamanhos possíveis aqui, melíferas, etc. Então as vagens estão crescidas, os milhos já começaram a produzir, feijão guandu, anão já começou a produzir também, vai começar a produzir, mas a gente não vai deixar, a gente vai manejar. E isso aqui está um espetáculo, né? Se a gente entra, a gente vai roçar aqui hoje. Olha a quantidade de girassol que tem aqui. Aqui há 3 meses era grama, né? E agora a gente está falando que com pouquíssima adubação, praticamente nada. Nas entrelinhas, na verdade, não teve adubação, só teve adubação nas linhas. A gente está falando de uma adubação verde com milheto, com girassol, com crambe, com crotalária, com braquiária e outras plantas de serviço. E agora a gente vai começar a colher os milhos daqui a poucas semanas. Depois vai vir o inhame, a mandioca. Se a gente observa aqui, olha o tamanho que já está a mandioca, né? A gente fala de competição, aqui não tem competição. Olha como que elas estão se ajudando. As vagens aqui também. Mas é óbvio, não é só misturar, né? Misturar de uma forma que faça sentido. Existem várias formas que fazem sentido. Vamos passar aqui para uma das primeiras hortas que a gente montou. Aqui a gente já colheu muita coisa. Já colheu alface, rúcula, coentro e nem lembro mais o que. E aqui agora a gente está desenvolvendo ciclos mais medianos, né, de 3, 6 meses, que é a berinjela, que está começando a produzir, ela é ainda novinha, e este milho, que é um milho um pouquinho maior, também crioulo, mas de uma espécie diferente daquela que a gente plantou. A gente encontra também alho poró, que está ainda se desenvolvendo, lembrando que nada aqui teve muita adubação, então a ideia é que cada vez mais a gente colha de uma maior qualidade. Se a gente vem um pouquinho mais para cá, o nosso emergente não é o milho mais, o nosso emergente é o quiabo. Então, olha o tamanho desse quiabo depois de 3 meses não, depois de acho que 2 meses e pouco de plantado. 2 meses e meio. 2 meses e meio, Laura. Então a gente vai fazer a segunda colheita hoje. A colheita é o principal manejo, né? E quando a gente colhe no momento certo e a gente planta na densidade correta, a gente otimiza muito o manejo. Se a gente vem para cá, a gente vê uma infinidade de plantas também diferentes, e eu quero mostrar uma diferença para vocês. Olha o nível de pouca densidade que está nesse canteiro. Não sei se vocês lembram, mas há um mês mais ou menos, 1 mês e meio, teve uma crise de sol muito grande, muito grande. E algumas mudas não sobreviveram porque a gente plantou logo antes. O que acontece? Aqui teve muita capina seletiva, mas aqui teve quase nada de capina seletiva. E qual que é a grande diferença desse canteiro? A bananeira. Então a gente fez o mesmo tipo de canteiro, só que aqui, olha isso daqui, aqui usando a bananeira. Então o que a gente observou? A quantidade de vida que tem aqui. O que a gente observou? Olha as raízes, né, das plantas crescendo, as micorrizas com certeza se conectando entre as raízes. Onde teve essa banana, morreu muito menos, adensou muito mais, muito menos capina seletiva. E agora, qual que vai ser a nossa capina seletiva? A nossa colheita, que vai ser colher brócolis, que começou, colher couve, que começou, né? A gente tem que colher algumas plantas. Se a gente observar aqui, algumas plantas já passaram do tempo, então a gente tem que colher, que elas vão envelhecer o sistema. Essa rúcula, ela embora pareça estar linda, ela já está mais do que na hora de colher, então a gente vai fazer essa colheita também. Porque colher não é só para comer, colher é também para rejuvenescer o sistema. Aqui é um milho asteca que a gente plantou, é uma outra variedade. E por que a gente planta a cada 21 dias, como eu disse, né? A gente planta a cada 21 dias porque isso evita polinização cruzada entre as espécies. Bom, aqui a gente já começou a produzir pimentão, então tá cheio de flor também.
pimentões, né? E as beterrabas estão uma graça. Se a gente olhar aqui, as beterrabas já estão, daqui 2 semanas já dá para colher. Na verdade já dá para colher, né? Mas ela consegue crescer um pouquinho mais. E o que é interessante, se fosse rúcula aqui, ó, estaria sofrendo com essa sombra. Qual que é a diferença do agrião e da rúcula? Ambos são de ciclo curtíssimo, mas o agrião é o extrato um pouquinho mais baixo que a rúcula. Olha a saúde que esse agrião está debaixo de tudo isso. Olha como que os andares da agrofloresta, com foco em horta, otimizam produção. A gente não está precisando nem manejar esse quiabo, para conseguir colher essa beterraba. A gente vai plantar agora este canteiro depois de 3 meses só, para sempre ter todos os ciclos sendo colhidos ao mesmo tempo. Aliás, em tempos espaçados. Então hoje a gente vai focar em plantar mais de 1000 mudas aqui, 1000 mudas aproximadamente, na verdade, só nesse canteiro. E aqui, pelo menos o meu xodozinho, que é o SAF com foco em frutas, de pequeno porte, ele tá um espetáculo. Olhem pessoal, o crescimento aqui faz o quê? 2 meses, eu acho. Foi em novembro. Não precisa de olhar muito, ó. Início de novembro de 2023. Então a gente está falando aqui de 2 meses de safra. 2 meses de safra. As bananeiras foram plantadas debaixo da terra, quase de ponta cabeça, né, 45 graus. E elas já estão passando o nosso tamanho. E elas sempre vão ser altas, esse safra. Mas a gente vai manejar. Vou dar um exemplo de manejo que a gente vai ter aqui, ó. Aqui a gente tem 2 quiabos. A gente escolhe um. Quiabo emergente, está sofrendo com essa sombra desse também emergente, a gente vai podar. O feijão de porco é extrato médio, ele serve para biomassa. A gente vai manejar para ele rebrotar com saúde. Esse mamão está sofrendo um pouquinho com esse excesso de sombra. O que a gente vai fazer? Vai pegar o que está um pouquinho acima dele e vai manejar, porque a gente tem muitas outras plantas de serviço que vão crescer acima do mamão. Aonde a gente tem muita mamona junta, a gente vai escolher a mais bonita e o resto vai virar adubo, né? Vai virar solo. E isso vai o quê? Liberar mais espaço para o mamão. Enquanto isso, as nossas melíferas já começaram a produzir o que vai trazer mais abelha para o sistema. Enquanto isso, a mandioca está feliz da vida, crescendo embaixo de uma mamona. Zero competição. É a mandioca sendo criada pela mamona e também a berinjela sendo criada por essa mamona e o mamão sendo criado pela própria mandioca. Então um item cria o outro. Aqui a gente plantou mamona crioula, então olha o tamanho dessa folha, né? São mamonas que a gente encontrou, que a gente visita agroflorestas, a gente vai coletando semente, a gente vai colhendo. E assim, aqui se a gente olhar a densidade por baixo, a gente não tem capina seletiva, a gente não tem mato, pessoal, nascendo, o que a gente não quer que nasça. Embaixo, ó, olha o inhame nascendo, a cúrcuma nascendo. É uma plantação de cúrcuma. Olha o feijão de porco nascendo, né? Olha o quiabo só não nascendo, que tem tanto, que a gente até esqueceu de colher. Então, a cada 10 centímetros, a cada 5 centímetros, ó, boldo, é mamão, um outro mamão, a gente vai escolher um para ficar, é cúrcuma, é feijão guandu, é mandioca, feijão de porco e as nossas mamonas que estão criando a nossa agrofloresta, que é a famosa praga que a gente tanto tem pavor, né? A galera, que quando a gente vai implementar, muitas vezes a gente fica com medo nos sítios, mas isso aqui vai se alastrar. Que bom, né? Que a gente maneja e a gente vai ter que dar biomassa. E não tem invasor, a gente não trabalha com conceito de invasor. A gente também manejou toda essa matéria aqui, quase toda, veio de madeiras desta poda. Ou seja, há 2 meses não tinha uma folha aqui, a gente deixou isso aqui careca. A quantidade, olha o estímulo de crescimento que essa poda deu nessa árvore. Aqui é um plantio de cerca, né? Então aqui a gente tem pariparoba, as buchas sendo desenvolvidas aqui, então as buchas estão crescendo. E aqui a gente tem uma coisa meio, um grande desafio, porque geralmente a gente escolhe uma para trepar, né? A gente está escolhendo 2, que a gente está escolhendo a vagem, que a gente tem que colher, e a bucha. Mas a bucha é de uma outra sucessão, né? Ela é de uma outra sucessão. Então vem a vagem e a gente tem que ir tutorando, e eu pisei no formigueiro. Ai, meu Deus. A gente tem que ir tutorando e a saúde desse feijão de porco, que vai servir como biomassa para o sistema, com enraizamento, nitrogênio do solo, né? Está nitrogenando o solo e por aí vai. E aí por fim, a gente vai mostrar mais 2 sistemas. Vamos lá, a gente vai mostrar para vocês o sistema que é uma meia-lua, que a Lori desenvolveu.
há um mês você desenvolveu? 3 semanas? Um mêsinho. Um mês. E o Laboratório Verde. Vamos lá então. Aqui uma meia-lua, a gente fez em formato de, digamos, pedaços de pizza. E não, coincidentemente ou não, o que a gente mais tem bonito aqui é o manjericão. Então, esse manjericão é de folha larga, folha alface, tem vários nomes que as pessoas dão. Se a gente olha aqui, olha o tamanho dessa folha, pessoal. Se a gente olha aqui, a gente está falando de hortelã, que as pessoas comentam muito, né? Ah, mas hortelã tem que plantar sozinho. É que assim, se plantar hortelã e outra rasteira, pode gerar um desafio. Mas hortelã com outras que não são rasteiras, manejando hortelã, dá pra ir bem. Então a gente otimiza espaço. Para quem tem um quintal em casa, né, e não quer ter um lugar só para hortelã, porque senão você não sabe mais o que fazer com hortelã. Então aqui são nossos pedaços de pizza, aqui é com couve kale, manjericão, hortelã, vinagreira. E cada um tem umas espécies diferentes. Então aqui tem o próprio caruru, tem o alecrim. Aqui se a gente olhar... Tem outro tipo de manjericão também? Ah, verdade. Basílico, as pessoas chamam de basílico também. Aqui a gente tem mais focado em cúrcuma. Então aqui vai ser um canteiro mais perene. E o interessante dessa horta é que a gente fez um recheio para esse meio pedaço de pizza. A borda recheada daqui é uma borda de batata doce. Então se a gente olhar, é um outro material que tem aqui. Se a gente cavucar, aqui vai ter terra, mas embaixo dessa terra a gente colocou bastante palhada. Para quê? Para ficar bem fofo e a batata doce conseguir enraizar muito bem e otimizar a sua produção. E por último, mas não menos importante, aqui a gente está falando do Laboratório Verde. Então, aqui o foco é ter algumas espécies especiais. Então, por exemplo, tem esse girassol, é o girassol aveludado, é uma espécie crioula. A gente está falando desse milho, é um milho maravilhoso que a gente tem, um milho gigante, roxo. É um canteiro para ser autossuficiente. Então, essa quantidade de guandu que a gente tem, a gente vai manejar hoje. Se a gente olhar nas bordas, as vagens estão sofridas. As vagens não estão legais, o tamanho dela. Por quê? A principal hipótese na minha cabeça dela não tá legal é que falta manejo de raleio. Então o que a gente vai fazer? Do outro lado a gente está falando, né, de uma espécie de fava larga, de guandu fava larga. A gente vai manejar bastante, vai deixar entrar o sol da tarde e vai gerar estímulo de crescimento. Talvez no vídeo não dê para perceber, mas a gente está cheio de abelha polinizando os milhos crioulos. E cada espaço aqui a gente tem uma espécie diferente dentro do nosso laboratório verde. Então espero que vocês tenham gostado do nosso rápido tour. Se a gente olhar um por um, a gente vai enxergar muitas comidas e muitas plantas medicinais e muitas plantas de serviço. Mas como tem muita coisa, a gente quis dar uma passada rápida para vocês acompanharem essa evolução. E a gente deixa também na descrição ou um link para o outro vídeo para quem quiser ver o início da implementação desse sistema e também de sistemas iniciais que a gente colocou aqui dentro do programa USP Sustentabilidade há 3 meses atrás. Obrigado, pessoal.